Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Nós leremos 3 versículos, faremos uma reflexão meio que temática e expositiva, tá? Mas nós... É o outro? Tá. Ok, pronto. Então, meio temática e expositiva. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. O texto fala o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém. Vamos orar para nós darmos continuidade. Querido Deus e amado Pai, eterno, soberano Senhor, que o Teu Espírito Santo, o Criador, o organizador, o mantenedor das Sagradas Escrituras, possa agir de maneira soberana, de maneira poderosa, de maneira divina, de maneira suprema sobre todos nós nesse instante, nos fazendo entender as verdades contidas na Tua palavra e nos edificar, nos transformar, nos construir e nos impulsionar para servirmos ao Senhor sempre de uma melhor forma. Pedimos isso, Pai, te agradecendo pela Bíblia, te agradecendo pela palavra de Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, existe um tema na filosofia que traz discussões desde sempre. E eu acredito que sempre que houver ser humano, haverá a discussão a esse respeito. Mas até mesmo a filosofia tem perdido o domínio sobre esse tema, que é a verdade. A verdade, ela tem sido tão relativada, a verdade, ela tem sido tão dissolvida, que cada um tem um jeito de ver a verdade, cada um tem um jeito de acreditar, cada um tem um jeito de dizer a verdade, certo? Cada pessoa tem o direito hoje de definir o que é certo e o que é errado. Cada um tem o direito de definir o que é verdade e o que é falso hoje. O que é verdade e o que é falso. Hoje em dia, nós vemos no meio que se diz cristão, doutrinas que são criadas por sentimentos. As pessoas, elas sentem algo, dali elas criam uma doutrina, criam uma igreja, uma denominação, e a massa acompanha. Porque a massa sente como eles sentem. Então se cria uma doutrina por causa do sentimento. Em outros momentos, em outros grupos, em outras situações, se criam doutrinas por causa de experiências pessoais. Eu tive uma experiência e eu tenho certeza que a experiência foi que lá em casa toda sexta-feira enche de anjo. Vamos criar a igreja da minha casa dos anjos da sexta-feira. E aí no instante coloca a placa lá e enche de gente para ver os anjos na sexta-feira. Por causa de uma experiência pessoal que inclusive foi mal interpretada. Tá? Às vezes também por causa de pressões culturais. Olha que coisa interessante, a própria cultura hoje, ela tem pressionado o grupo dos que se dizem cristãos, tem pressionado o grupo, e o grupo tem feito doutrinas, tem criado doutrinas baseadas nessas pressões culturais, pressões sociais, pressões ideológicas. Eu entendo, né? Me perdoem quem nos acompanha pela internet, eu entendo que igreja só existe a de Cristo, porque Ele instituiu. Ou você faz parte da igreja de Jesus Cristo, ou você faz parte de um grupo,
Tá? Não existe a igreja não existe a igreja vou usar esse termo aqui, mas que me entendam. Não existe a igreja dos homossexuais. Não existe a igreja das prostitutas. Não existe a igreja das donas de casa. Não existe a igreja dos empresários. Não existe a igreja dos desempregados. Existe a igreja de Cristo. Mas isso tem se relativado. Tem se relativado por quê? Porque as pessoas elas olham para a palavra de Deus e elas não veem mais na palavra de Deus uma autoridade suprema da fé. Eu sei que se nós formos fazer um aparato histórico, isso é devido a um grupo religioso que tomou para si a autoridade de manipular as Escrituras e, olhando para as Escrituras, dizer o que é verdade e o que não é verdade nas Escrituras. Esse grupo ele tomou para si a autoridade de dizer que as Escrituras elas só têm efeito se elas forem interpretadas por nós. As Escrituras elas só têm efeito se elas passarem, se elas forem pronunciadas por nós. Tanto é que daí veio a Reforma Protestante, trazendo para nós o sola Escritura, que é o que nós iremos pensar durante este mês. E não somente por causa deste grupo, mas também por causa deste grupo, a palavra de Deus foi sendo colocada de lado. Ela não foi esquecida, mas ela foi colocada de lado. Existe, e você vai ver na internet isso facinho, existe um tripé da autoridade cristã, que é a palavra de Deus, tal grupo, tal tradição. Não existe isso. Nada fica do lado da palavra de Deus, nada se compara à palavra de Deus, nada se equivale à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a autoridade suprema da nossa fé. E ao lado do Supremo não existe outro, porque senão deixa de ser Supremo. Porque Supremo só existe um. Né? Se existe alguma coisa ao lado do Supremo, aquele que a gente chama de Supremo não é mais Supremo. Então a palavra de Deus é a autoridade suprema, mas do lado dela, então ela já não é mais suprema. Tá certo? Então, esse é o cenário hoje. Nós vemos esse cenário hoje, dessa forma, uma verdade relativada, uma palavra enfraquecida, uma palavra desmerecida, uma palavra que só serve para dar apoio aos meus impulsos culturais, aos meus impulsos ideológicos, aos meus impulsos filosóficos. Eu uso a palavra para isso, só para que ela sirva como um apoio para mim. Mas esse cenário ele não é de agora. Quando Paulo escreveu para Timóteo, certo? Ele descrevia, né, se nós fôssemos ler, que nós não vamos ler, mas depois se você quiser ler, no mesmo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, ele descrevia um cenário trabalhoso, ele descrevia um cenário penoso, um cenário de falsos mestres, um cenário onde as pessoas elas tinham uma aparente piedade. Era uma piedade aparente, eram pessoas falsas, eram religiosos falsos, eram religiosos que desde já negavam o poder do Evangelho. E Paulo pregava dizendo que o Evangelho é o poder. É o poder. Nós pregamos que o Evangelho é o poder. Nós pregamos que através das Escrituras, das verdades contidas nesse livro, sai o poder que pode transformar a vida de qualquer um. Então Paulo ele estava vivendo o que nós vivemos hoje. Paulo estava vivendo em um mundo em que a verdade estava sendo relativada. Paulo estava vivendo em um mundo em que as pessoas estavam colocando muitas coisas do lado das Escrituras, tradições, autoridades, costumes, achismos do lado das Escrituras. E diante do cenário que nós estamos hoje, e diante do cenário que Paulo estava, surge uma pergunta para nós. Que pergunta é essa? A pergunta é: qual a autoridade final para a fé cristã? Qual deve ser? Qual deve ser a autoridade final para a fé cristã? Quem decide? Quem é que decide o que nós devemos crer? Quem é que decide o que nós devemos pregar? Quem é que decide o que nós devemos viver? Quem? Ah, pastor, mas nós conhecemos a nossa declaração doutrinária da Igreja Batista, que até um tempo era amparada pela de Westminster, mas más interpretações fizeram com que hoje os batistas
tivesse uma declaração meio distorcida, mas nós amparamos, nós vivemos, nós caminhamos com essa declaração, e na declaração fala que a Bíblia é a nossa autoridade de fé e prática. Eu acho que o Senhor está pregando para pessoas que já têm certeza disso. Tá bom, você pode ter certeza, mas você tem vivido, você tem praticado a Bíblia como a sua única regra de fé e de conduta para a sua vida. A Bíblia ela tem sido a única regra de conduta para a sua vida. Todas as vezes que você está com alguma dúvida na sua vida, você consulta as Escrituras? Porque se você bate no peito e você diz, a Bíblia é a minha única regra de fé e de prática de vida, é porque todas as vezes que você precisar de uma orientação, você vai consultar as Escrituras. Por isso é que esse tema, ele foi pertinente na época da Reforma Protestante, ele ainda é pertinente para cada um de nós hoje, Também foi pertinente para a época em que Paulo estava escrevendo aos Timóteos. Tanto é que Paulo vai responder a essa crise, Paulo vai responder a esse momento, vai responder a esse contexto, tá? Apontando para algo que não muda, apontando para algo que é imutável, apontando para algo que é indiscutível, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E ele começa falando sobre essas Sagradas Escrituras, ele começa anunciando essas Sagradas Escrituras, que inclusive, né, eu citei a Confissão de Fé de Westminster, que nós faremos um estudo sobre ela na nossa escola bíblica, tá? Mas ela deixa bem claro para a gente, a Escritura somente é regra suficiente, certa e infalível de todo conhecimento salvador, fé e obediência para todos os cristãos. Essa é a nossa Bíblia. Paulo assim acreditava, os cristãos assim acreditavam, então Paulo responde isso. E quando Paulo vai responder a esse contexto, Paulo começa respondendo a origem dessa palavra. A origem, porque até hoje, é impressionante, até hoje existem pessoas que dizem que a Bíblia é fruto da criatividade humana. Até hoje, existem pessoas que dizem que a Bíblia é uma coletânea de reflexões religiosas. Até hoje, existem pessoas que dizem que a Bíblia é resultado de experiências místicas e isoladas. Moisés teve as suas experiências e registrou. Salomão teve as suas experiências e registrou. Paulo teve as suas experiências e registrou. Então, a Bíblia não é nada mais do que uma coletânea de experiências místicas isoladas. Mas Paulo, ele já responde naquele período, ele responde para o povo, ele responde para o mundo, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus. Que é o que no grego, né, nós temos como theopneutos. Ela foi soprada, ela é de Deus, ela é divina, ela procede do próprio Deus. E aí eu estou falando para você, nós estamos conversando, eu estou pregando para você. Se você tem alguma dúvida interna, se você que nos acompanha pela internet, se você que está aqui conosco tem alguma dúvida de que a Bíblia procede do próprio Deus, eu estou em inteira disposição para nós conversarmos, mas nós temos que partir do princípio de que nós cremos como Paulo, que nós acreditamos que de fato a Bíblia, ela parte do próprio Deus, a fonte dela é do Senhor. E Pedro vai compactuar com Paulo, em 2 Pedro capítulo 1, lá no versículo 21, ele vai compactuar com Paulo, dizendo que porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ele está falando das Escrituras. É como se ele dissesse assim: nenhuma folha do que está aqui, nada do que aqui está escrito por vontade humana. Não foi por vontade humana, certo? Não é por vontade humana. Entretanto, homens santos. O que são homens santos? São homens que viraram gesso? Não são homens que viraram gesso. São homens separados por Deus. Vamos entender, brasileiros, o que é santo, certo? Vamos entender o conceito das palavras para nós podermos usar as palavras, para nós não criarmos falsas doutrinas baseado em um erro de significado. Em um erro de português, certo? Homens separados. Então,
portanto, entretanto, homens separados falaram da parte de Deus. E eles fizeram isso. Deus separou eles, Paulo, agora tu vai escrever aí, vai escrever alguns livros, se vira aí, escreve. Não, eles fizeram isso movidos pelo Espírito Santo. Deus, ele separou homens para que homens escrevessem aquilo que ele queria e para se certificar de que a sua palavra estaria registrada, esses homens foram movidos pelo Espírito Santo. Então Deus usou autores humanos, ele usou estilos, ele usou contextos, ele usou personalidades, mas sem erro naquilo que ele queria revelar. Sem erro algum, porque a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é infalível. Por isso ela é a nossa única autoridade. Por isso você tem que crer que ela vai te ensinar a viver todos os momentos da sua vida. Todas as dúvidas que você tiver, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos acompanha, todas as suas dúvidas serão respondidas pelas Sagradas Escrituras. Pelas Sagradas Escrituras. É claro que você não vai perguntar a Bíblia se você pode falar com ET, né? Então, todas as suas dúvidas serão respondidas pelas Escrituras, tá? Se bem que nós somos extraterrestres, se você for pensar assim, né? Eu vou abrir um parêntese aqui. Se nós estamos aqui de passagem, é porque nós não somos daqui. Se nós não somos daqui, nós somos de fora daqui. Se nós somos de fora daqui, todos nós somos ETs, tá? Então aí para os ufologistas aí, vamos usar o corte para dizer que o pastor está defendendo a existência de ETs. Existem sim, todos nós somos de fora daqui, porque nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco nós vamos para a nossa casa. Alguns vão passar um pedacinho no paraíso, outros vão direto para casa, tá? Para os braços, para o seio do nosso Pai. Então, Deus, ele usou autores e se certificou de que não haveria erro algum. Por isso a Bíblia, ela é a nossa autoridade. E João Calvino, ele diz uma frase muito interessante quando ele fala nas Escrituras, lá nas Institutas de João Calvino. Eu até recomendo você ler, muito bom. Pessoas têm preconceito com as Institutas porque pensam que João Calvino vai inclinar as suas escrituras das Institutas para um determinado assunto, quando na verdade ele quase não fala desse assunto nas Institutas. Ele fala muito de família, de igreja, tá? Então, é uma boa leitura. Nas Institutas ele fala que as Escrituras têm sua autoridade não da igreja, mas de seu autor. A autoridade da Bíblia não está em igreja alguma. Igreja nenhuma certifica de que isso aqui é verdade. Não existe. Não existe instituição, não existe povo, não existe homem com chapeuzinho de cozinheiro na cabeça que diga que isso aqui é autoridade. Não existe. A autoridade disso aqui, ela é certificada pelo seu autor. Ela é certificada por Deus, certificada pelo próprio Deus. Salmo 19 já fala isso, né? Quando diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Falando da Bíblia. A Bíblia, ela é a lei do Senhor. Ela é palavra do Senhor. Ela é palavra de Deus. Ela é palavra que procede de Deus. Então, se nós pensarmos que a Bíblia, ela é palavra de Deus, que ela procede de Deus, quando nós rejeitamos as Escrituras, quando nós desmerecemos as Escrituras, quando nós colocamos as Escrituras de lado, nós estamos rejeitando ao próprio Deus. Quando você esquece das Escrituras, você está esquecendo do próprio Deus. Quando você vive como se na sua casa não tivesse uma Bíblia, você está vivendo como se Deus não habitasse na sua casa. E aí é onde eu compactuo com Bultmann quando vai escrever o livro A Morte de Deus. Muitas pessoas vivem como se Deus tivesse morrido e como se a Bíblia tivesse sido enterrada junto com ele. Junto com ele. Porque eu só escuto as Escrituras quando o pastor lê. Eu só penso nas Escrituras quando o pastor prega. Lá em casa não tem Bíblia. A Bíblia não chega lá em casa, ela não vai até lá em casa. Certo? Então, meus queridos irmãos, meus amados cristãos que aqui estão e que acompanham a gente pelas redes sociais, pegue a sua Bíblia,
olhe para este livro. Você comprou de R$ 29,90, comprou de R$ 59,90, comprou de 200 e tarará, porque existem Bíblias que a gente fica só com vontade de comprar. Não importa o preço que você comprou. Neste livro aí, este livro que está nas suas mãos, pelo poder do Espírito Santo, ele é a palavra de Deus. Valorize esse livro, valorize as Escrituras nas suas mãos. Como nós falamos na escola bíblica dominical, existem lugares por aí que você não pode andar com as Escrituras. Existem lugares por aí que as pessoas tatuam no corpo alguns versículos bíblicos para poderem ler as Escrituras. Eu vou trazer depois uma foto para vocês de uma família, certo? Uma família de 7 filhos. O pai tatuou o 1 João. O pai pegou o 1 João e tatuou nas costas, o capítulo nas costas do menino, o capítulo nas costas do outro menino, o capítulo nas costas do outro menino, e aí quando é para ler a Bíblia, eles tiram a blusa e aí saem lendo as Escrituras tatuadas nas costas, porque eles não podem entrar com as Escrituras, porque se entrar, elas são queimadas e jogadas fora. E você tem um livro, você tem esse livro, você pode ter quantas versões você quiser, só não compre a desse ano, porque a desse ano é uma versão satânica, tá? Eu esqueci até a inclusiva, só não compra a inclusiva, que a inclusiva é satânica, tá? Então você pode ter quantas versões você quiser, você pode ler quantas versões você quiser. Aproveita isso, tá? Aproveita, valoriza a Bíblia, não rejeita a palavra de Deus, não coloca a palavra de Deus de lado, porque se você está rejeitando e colocando Deus de lado, tá? Outra coisa que nós devemos saber com relação às Sagradas Escrituras, porque nós estamos pensando no sola Escritura, né? Somente a Bíblia por quê? Porque ela é a única palavra de Deus registrada, e somente a Bíblia também porque ela tem autoridade suprema, ela tem autoridade de Deus, ela é inspirada por Deus. Nós já lemos Paulo falando sobre isso. Jesus mesmo confirma isso em Marcos, quando ele diz que, quando ele está criticando as pessoas que estão rejeitando a palavra, certo? Olha o que Jesus fala com as pessoas que não leem a Bíblia, com as pessoas que não valorizam a Bíblia, com as pessoas que não prestam a devida atenção às Escrituras. Jesus falou em Marcos capítulo 7, ele diz o seguinte: essas vocês invalidais, certo? Vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição, por causa dos seus costumes. Vocês tiram o valor da palavra de Deus. Eu queria tanto que algumas pessoas tivessem condições intelectuais de ler esse versículo. Queria tanto que alguns grupos religiosos tivessem condição intelectual de ler e interpretar esse versículo. Vocês tiram a autoridade da palavra de Deus e colocam em tradições. Vocês tiram a autoridade da palavra de Deus, vocês invalidam a palavra de Deus e colocam em costumes. Isso não é palavra minha, não é palavra da Igreja Batista, é palavra do próprio Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 7, versículo 13, de qualquer versão da Bíblia no Brasil. Pegue qualquer versão. Marcos capítulo 7, versículo 13, vai dizer que vocês tiram a autoridade da palavra de Deus e colocam em tradições e em costumes. Então, invalidam a palavra. Então, o problema não é a tradição em si. O problema não é o costume em si. O problema está em você colocar isso acima das Escrituras. Porque se você tem um costume, se você tem uma tradição e você afere isso com as Escrituras, é claro que tudo aquilo que não estiver de acordo com a vontade de Deus vai ser diluído. Vai ficar a tradição, vai ficar o costume que está de acordo com a palavra de Deus, porque é a palavra suprema, porque está no lugar supremo. Martinho Lutero, nosso tão conhecido Lutero, ele já dizia que a igreja, ela é edificada pela palavra de Deus e não a palavra de Deus construída pela igreja. Olha o que Martinho Lutero fala. Então nós devemos pensar sobre isso. Mas pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Muitas das vezes nós vivemos dessa forma. Nós não pronunciamos, nós não proclamamos, a Bíblia só é a palavra de Deus se o pastor pregar. Não, mas às vezes nós vivemos de tal forma que as Escrituras elas perdem autoridade. A Bíblia está dizendo isso aqui, não, mas é porque o meu relacionamento, a Bíblia está falando sobre o relacionamento de marido e mulher, mas é porque o meu relacionamento é diferente, o meu relacionamento não é igual ao da Bíblia aí, não, isso aí é uma coisa, o meu relacionamento é outro. Então, as suas impressões estão sobressaindo ao que a Bíblia está te ensinando. Cuidado, nós podemos não fazer
igual, mas nós fazemos do mesmo jeito, nós fazemos a mesma coisa. Então Lutero já deixou bem claro para a gente que a igreja é edificada pela palavra e não a palavra construída pela igreja, né? Nós vemos os bereanos, né? Os bereanos, os nossos tão conhecidos bereanos em Atos, quando eles examinam cada dia as Escrituras, para ver o quê? Para ver se o que os apóstolos estavam falando estava de acordo com as Escrituras. Eles aferiam o discurso das pessoas de acordo com as Escrituras. Eles aferiam o que as pessoas diziam de acordo com as Escrituras. Teve uma vez que em uma das congregações que nós estávamos plantando, a gente estava lendo esse versículo dos bereanos, e de propósito eu falei uma heresia, de propósito durante a mensagem eu preguei uma heresia, eu pronunciei uma heresia e deixei, não corrigi, certo? Deixei. No outro domingo, eu voltei ao sermão, né? Foi o sermão em duas partes. No outro domingo eu voltei ao sermão e mostrei aos irmãos quão facilmente a igreja recebe heresias, quão facilmente a igreja acredita em heresias, simplesmente pelo fato de não consultar, simplesmente pelo fato de não aferir, simplesmente pela preguiça de ouvir ou pela preguiça de ler as Escrituras. Não consultam se é verdade o que está sendo pregado. E aí, muitas das vezes, acabam acreditando em heresia. A autoridade suprema é das Escrituras. Então, tudo o que nós cremos, tudo o que nós pregamos, tudo o que nós praticamos, tudo o que nós vivemos na nossa vida, deve estar em conformidade com as Escrituras. Existe um termo em latim que é norma normans, que quer dizer a norma da norma. A norma de todas as normas, tá? Em latim, explicando que a Bíblia ela é a norma acima de todas as normas. Ela é a regra acima de todas as regras. Ela é o manual acima de todos os manuais. Não há nada acima das Escrituras. Não há nada acima das Escrituras, certo? Nada. Então, a Bíblia ela é a nossa autoridade. Nós sabemos que a Bíblia procede de Deus, por isso somente as Escrituras. Nós sabemos que a Bíblia ela é a autoridade máxima, por isso as Escrituras. Nós também precisamos saber que a Bíblia ela é suficiente para nós. Esse texto ele fala que ela é suficiente para nós. Quando Paulo afirma que no versículo 15, que ele diz, sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. A Bíblia ela não é para nós também apenas um manual moral, um manual de conduta, mas a Bíblia ela é o caminho, é uma luz, ela apresenta para a gente uma pessoa, ela apresenta para a gente Jesus Cristo. A Bíblia ela revela para mim, ela revela para você algo sobre Cristo. Ela sempre fala de algo sobre Cristo. Ela é cristocêntrica, de antes de Cristo para Cristo, de depois de Cristo para Cristo, certo? Jesus mesmo falou isso. Jesus diz assim, vocês examinam as Escrituras e vocês não sabem quem eu sou, mas essas Escrituras, elas falam sobre mim. Elas apontam para mim, elas testificam, elas mesmas é que testificam ao meu respeito. Jesus falou isso em João. Depois que Jesus ressuscitou, depois da ressurreição de Jesus, quando ele vai falar com os seus apóstolos, ele vai dizer, começando por Moisés e por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, certo? Toda a Bíblia falava a respeito dele. Toda a Bíblia apontava para Jesus Cristo, né? Cristo ele é o centro inevitável da nossa religião, do nosso cristianismo. Ele é o centro inevitável da nossa vida. Ele é o centro inevitável da nossa conduta. Ele é o centro inevitável do nosso pensamento. Ele é o centro inevitável de todo aquilo que se diz cristão. O próprio nome já diz, né? Muitas pessoas dizem, eu sou cristão e eu faço da minha vida o que eu quero. Já não é cristão. Eu sou cristão e ninguém pode opinar na minha vida. Já não é cristão. Eu sou cristão e eu não leio a Bíblia. Será que é cristão? Como que Cristo é o centro da sua vida? Como que Cristo é o centro da sua conduta? Como que Cristo é a bússola para a sua caminhada? E você não
lê as Escrituras, você não tem intimidade com as Escrituras, você está perdido. Você está perdido aí no meio do mato. Você pode até ser cristão, mas você está perdido. Você não sabe para onde vai, não sabe de onde vem. Você está igual esses filósofos aí da vida, que desde o início, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Muitos cristãos estão assim. Como é que eu sou cristão? Por que eu sou cristão? O que vai acontecer comigo sendo eu cristão? Tá? Muitos cristãos se perdem porque não usam da palavra de Deus para lhes orientar, não caminham conforme a palavra de Deus. E a Bíblia, ela é suficiente para a nossa vida, ela é suficiente para a salvação, ela é suficiente para o nosso retorno à presença do Pai, ela é suficiente para a nossa chegada ao céu. A Bíblia, ela é suficiente para você viver aqui todos os dias da sua vida. Por isso, somente as Escrituras. Você não precisa de mais nada. Você não precisa. Nós temos que acabar nós temos que parar com essa ideia de querer acrescentar outras coisas na nossa vida. Eu estou com problemas, eu preciso consultar um especialista. Você está com problema na mente? Consulta um especialista de mente, que é o Senhor. Você está com problema? Qual é o problema? É problema pessoal? Problema com pessoas? Consulta o especialista. Aquele que criou as pessoas, ele é especialista. Já falei isso aqui. Vai até o especialista. Fala logo com aquele que criou, porque ele vai saber resolver, vai ajudar você nos seus defeitos, nos seus problemas. Consulta, vai direto a ele. Ele vai falar com você através das Escrituras. As Escrituras, elas estão aí para isso, para que você saiba viver e saiba viver conforme a palavra de Deus. Portanto, somente a Escritura, só a Escritura da Reforma, ele não quer mudar, ele não quer criar uma revolução teológica, ele não quer fazer com que as pessoas sejam deterministas, como muitas pessoas acreditam. Não é nada disso. Ele simplesmente está chamando as pessoas para uma submissão total, única e exclusiva à palavra de Deus. Este é o objetivo do somente as Escrituras. Se submeta somente às Escrituras. Creia somente nas Escrituras. Obedeça somente às Escrituras. Viva de acordo somente com as Escrituras. Submeta-se às Escrituras. Tiago já fala isso, Tiago. Tiago, ele diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. E não somente ouvintes. Tiago 1,22. Tiago 1,22. Vale até a pena a gente colocar na projeção. Tiago 1,22 diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sede cumpridores dessa palavra. Não somente ouvintes. Enganando a quem? Enganando a você mesmo. Enganando a você mesmo. Lembra da nossa aula da Escola Bíblica Dominical? Quem estava aqui de manhã viu. Eu falo muito da Escola Bíblica Dominical, porque quem está vindo, meu irmão, você não sabe o que Deus tem falado com a gente nesse tempo que a gente tem tido junto aqui pela manhã. Então, você escuta a palavra? Você está ouvindo, você está vindo, né? Aí às vezes você se sente satisfeito, você acha que aquele lugar onde você está, aquele estado em que você chegou, é um estado adequado para você como um cristão. O que está acontecendo? Você está enganando a você mesmo. Então, tornai-vos praticantes, tornai-vos cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Jesus, ele encerra o sermão do monte, aquele sermão poderoso, né? Aquele sermão grandioso do monte. Ele encerra o sermão do monte dizendo o seguinte: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente. Todo aquele que ouve e pratica. Todo aquele que lê e pratica. Então, somente a Escritura vai nos chamar, somente a Escritura vai chamar a nossa atenção, somente a Escritura chama a sua atenção hoje para que você seja um praticante, para que você seja um servo obediente, mas obediente somente à palavra de Deus. Obediente somente às Sagradas Escrituras, somente às Sagradas Escrituras. O Evangelho, ele anuncia e deixa bem claro que todos quanto receberem essa palavra, todos os que ouvirem essa palavra, todos os que obedecerem essa palavra, receberão o poder de serem
filhos de Deus, de serem filhos de Deus. Então existe uma condição, existe um caminho, existe um meio, obediência, devoção, dedicação, somente a Bíblia Sagrada, somente as Escrituras. E aí a pergunta final que fica para a gente, não é se você tem uma Bíblia em casa. Com certeza você tem. Não é poder dizer assim, e aí, meus irmãos, vocês têm uma Bíblia em casa? A pergunta não é essa. A pergunta não é se você tem uma Bíblia em casa. A pergunta é se você julga a sua Bíblia ou se você deixa a sua Bíblia aferir você. Você julga a sua Bíblia ou você deixa a sua Bíblia aferir você? Ah, pastor, eu não faço nenhuma dessas coisas porque eu nem leio a Bíblia. Eu deixo a Bíblia do lado. Então você acabou de julgar. Não, pastor, julguei não. Julgou. Você olhou para ela e você disse, não, isso aqui não é necessário para a minha semana. Pronto, esse foi o seu julgamento. Isso aqui não é necessário para a minha semana. Eu preciso disso aqui no domingo. Mas na semana não preciso não. É desnecessário. Você faz isso? Você julga as Escrituras? Ah, pastor, eu leio. Tá bom, você lê. E aí quando você está lendo a sua Bíblia e você diz, ah, não, mas isso aqui não é para mim não. Né? Ainda bem, graças a Deus que não existe isso no meio batista. Mas eu conversava com a senhora que ela tinha mania de tirar uma palavra, né? Tirar uma palavra. Ela fechava os olhos, aí ela abria as Escrituras e aí lia. E não gostou não. Aí ela fechava os olhos de novo, aí abria as Escrituras e lia de novo. Eu sei que ela tirava umas 3, 4 palavras para poder uma dar certo. Né? Ainda bem que você não faz isso, ainda bem que não existe essa prática no meio batista, certo? Mas nós estamos lendo a Bíblia. Está aí, eu iniciei a minha palavra parabenizando aos irmãos que chegaram ao final de Êxodo conosco. A partir de amanhã nós vamos ler Levítico. Acompanhe, leia comigo, leia conosco, vamos ler juntos Levíticos. Se alguma passagem, se algum momento, se alguma parte da sua leitura lhe chamou a atenção, comenta no grupo. Comenta no grupo algo que lhe tocou, algo que mexeu com você, certo? Ou então, comenta no privado mesmo. Pastor, eu estou lendo isso aqui, me explica isso aqui, pastor, que eu estou lendo. Eu sei que tem um tempo, é uma leitura panorâmica, mas esse ponto aqui me chamou a atenção, eu queria que o senhor me explicasse melhor. Nós vamos conhecer, vamos conversar e vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus. Mas eu volto à pergunta, certo? Você tem julgado a Bíblia ou você tem deixado que a Bíblia julgue o seu coração? Você tem sentenciado as Escrituras ou você tem deixado que as Escrituras possam aferir a sua vida? Hoje as Escrituras, hoje somente as Escrituras, ainda hoje o somente as Escrituras chama você a abandonar a confiança em você mesmo. O somente as Escrituras, ainda hoje, chama você a abandonar a confiança na cultura, nos costumes religiosos, nas tradições religiosas. O somente as Escrituras, ainda hoje, chama você a crer, a confiar, a obedecer, a se submeter somente às Escrituras. Somente as Escrituras. Vou terminar citando Isaías. Isaías diz que seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Somente as Escrituras foi pronunciado por Paulo, não com esse termo, mas o discurso dele foi esse. Se o somente as Escrituras foi pronunciado na Reforma, e se o somente as Escrituras continua sendo pregado hoje, é porque ainda é possível você obedecer somente às Escrituras, você viver somente de acordo com as Escrituras, você se submeter somente às Escrituras. É a palavra de Deus para você, o maior presente depois da sua conversão, o maior presente depois da transformação que Cristo fez na sua vida, através da palavra, até a gente tem que incluir ela também. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Se existe algo valioso, meu irmão, na sua casa, é isso aqui, é isso aqui. Se existe algo importantíssimo na sua casa, é isso aqui. Então, creia somente nas Escrituras, se submeta somente às Escrituras, viva sola Scriptura, como assim o nosso latim pede. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai,
Senhor nosso. Tantos conceitos básicos, tantos conceitos dos quais nós estudamos em classes de preparação para o batismo, mas tantos conceitos esquecidos por muitos de nós, tantas verdades deixadas de lado por muitos dos teus servos. Deus, muito obrigado pelo somente as Escrituras, muito obrigado pelo só a Escritura, porque ele vem nos lembrar, Deus, vem nos lembrar o que nos rege. Ele vem nos lembrar o que de fato tem autoridade em nossa vida. Ele vem nos lembrar quem de fato nos instrui, quem de fato nos ensina, quem de fato tem poder para nos orientar em todas as circunstâncias da nossa vida. Em todas as circunstâncias. O nosso próprio Jesus, quando pregava, usava somente as Escrituras. Quando vivia, usava somente as Escrituras. Quando foi tentado, usou somente as Escrituras. Antes de vir, foi anunciado somente pelas Escrituras. Quando veio, cumpriu somente as Escrituras. E o seu retorno será de acordo somente com as Escrituras. Então que a nossa vida, Senhor, possa estar submissa à Tua Palavra, que nós possamos ler mais a Bíblia, que nós possamos nos interessar mais pelas verdades contidas neste livro, nestes livros, que nós possamos, Deus, nos dedicar cada vez mais, tanto à leitura panorâmica, quanto à leitura reflexiva da Tua Palavra, Deus. Que nós possamos nos preparar para ensinar as coisas que nós temos recebido do Senhor na Tua Palavra, e que nós possamos, Deus, nós possamos adotar para nós o conselho que foi dado por Timóteo, lembrando de tudo aquilo que nós aprendemos, lembrando de quem nós aprendemos, lembrando o que nós aprendemos, lembrando para que nós aprendemos, e ensinando a outras pessoas da mesma forma, da forma como o Senhor nos orientou na grande comissão, ensinando as coisas que nós temos recebido, transmitindo as verdades que nós temos recebido. Deus, não poderia encerrar essa oração sem agradecer, Deus, pela liberdade que nós brasileiros temos com a Tua Palavra, Deus. Muito obrigado, Pai, por nós podermos pegar a Bíblia e andar nas ruas. Muito obrigado, Pai, por nós podermos sentar na nossa calçada, na nossa varanda, lermos as Escrituras. Obrigado porque nós podemos sentar com os nossos vizinhos, os nossos conhecidos e até com os desconhecidos, pregando as Sagradas Escrituras, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa tua ação. Muito obrigado pelo contexto em que nós estamos inseridos, para que nós possamos crer, obedecer e viver somente as Escrituras. Abençoa, Deus, desde já. Eu sei que nós vamos iniciar a campanha na semana que vem, mas abençoa, Pai, desde já as pessoas que vivem nos lugares espalhados pelo mundo afora. Pessoas que não têm acesso às Sagradas Escrituras, pessoas que não podem ter sequer um livro da Bíblia, pessoas que não podem entrar nos seus vilarejos, não podem entrar nas suas cidades, sequer com uma folha das Sagradas Escrituras. Abençoa, Pai, essas pessoas. Abençoa, Deus, a dedicação. Abençoa, Deus, a busca. De uma forma ou de outra, leva as tuas verdades até tais pessoas. E nós aqui, Pai, nos usa como instrumentos para levar a Tua verdade, para levar somente a Tua verdade, para levar só a Escritura para qualquer um que puder nos ouvir. Usa, Deus, a Igreja Batista em Croatá para fazer com que a cidade de Croatá inteira escute somente as Escrituras. Abençoa, Deus, nós, nossa família, nossa casa, nosso povo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.